pessoal, tudo bem? Professor do Robson na área, e hoje nós vamos falar sobre as principais ocorrências dos óxidos na natureza e alguns de seus usos no cotidiano. Primeiro nós vamos falar daquele óxido que é mais famoso, conhecido como ferrugem, estão lembrados? Aonde nós encontramos esse óxido? Nós encontramos esse óxido naturalmente em solos e em rochas. O nome correto é trióxido de ferro, ou então óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Estão lembrados? Este óxido é simplesmente a hematita, um mineral. Bem, nós vamos pegar esse óxido e nós vamos pulverizá-lo. Agora, esse pó ele pode ter diversas cores. Aí você me pergunta, mas por que vai variar tanta cor se é o mesmo óxido? Vai depender de onde a rocha foi gerada. Bom, peguei o mineral, pulverizei, obtive um pó preto. Com certeza eu tirei ele da magnetita. Se eu pegar esse mineral, pulverizar e obtiver um pó amarelo, com certeza eu peguei de estalactites que ficam submersas. Está vendo que vai depender do grau de hidratação? Tem mais cores? Tem. Mas aí nós alongaríamos muito essa aula. Tudo bem? E onde nós vamos usar esse óxido? Olha, esse óxido pode ser usado em adornos. São enfeites que você usa no corpo, né? Em colares, pingentes, pulseiras. Podemos usar como objetos de decoração. Vocês estão vendo aqui na imagem, aí em cima, vários exemplos. E aí vocês já vão tendo uma ideia de como eles são usados. Foi pego de surpresa, né? Usava e não sabia. Fala a verdade. Outro óxido muito importante que nós devemos conhecer é o monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono, simplesmente o CO. Esse óxido é muito perigoso. Ele é um gás poluente extremamente tóxico que é liberado nas combustões incompletas de combustíveis derivados de hidrocarboneto. Pessoal, esse óxido é tão perigoso, só para você ter uma ideia. Aqui você tem uma molécula de oxigênio. Aqui você tem uma molécula do monóxido de carbono. Veja bem, oxigênio, monóxido de carbono. Se vier a hemoglobina pelo meio, a hemoglobina vai direto para o monóxido de carbono. Ela nem vai querer saber do oxigênio. Aí eu lhe pergunto, isso faz bem à sua respiração? Então, aviso aos fumantes, o monóxido está presente na fumaça do cigarro. Então, pessoal, ele tem 250 vezes mais vontade de se combinar com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, numa disputa dos dois, obviamente, ele leva vantagem. Outro óxido que nos chama muito a atenção é o dióxido de monossilício, o SiO2. Esse óxido, pessoal, ele é muito encontrado na sílica. Muita gente fala na areia. É isso mesmo, pessoal. A areia é uma espécie de variedade desse óxido. Não só a areia, o quartzo também é uma variedade desse óxido. Então, só para você começar a ter uma ideia, tá? Ele é muito encontrado na natureza exatamente por este fato, por ser encontrado na areia. O dióxido de silício, pessoal, também na sua forma cristalina, ele vai ser encontrado no quartzo, como eu já mencionei, no topázio e na ametista. Vocês já sabem os usos dessas pedras. Adornos, decoração, pulseiras, pingentes, enfim, você pode dar o uso que você quiser, desde que você transforme essa rocha num objeto. Ela passa a deixar de ser corpo e vira um objeto. Então, lembrados desse conceito de sala de aula, que é bem antigo, o objeto tem função, o corpo não tem função, e ambos são matéria. O principal que vocês não podem escrever é que o dióxido de silício é muito usado na fabricação de vidro. E agora vamos falar do gás carbônico, ou seja, do dióxido de monocarbono ou dióxido de carbono, como você queira chamar. Este óxido ele é muito usado em bebidas gaseificadas, ele está presente na chuva ácida das cidades, pois ele se combina com as partículas de água que está na atmosfera, provocando chuva ácida. É o maior responsável pelo efeito estufa no nosso planeta, por isso que devemos evitar as queimadas. Ele está presente em todo tipo de combustão, seja ela completa ou incompleta, ele está presente, o CO2. Ele é usado em festas, na forma de gelo seco.
Simplesmente ele foi solidificado. E quando ele é colocado à temperatura ambiente, ele sofre o processo da sublimação, qual seja passar do estado sólido para o estado gasoso. Então forma aquela névoa e o pessoal curte muito isso nas baladas. Estão lembrados? O próximo óxido a chamarmos a atenção é o SO2, o dióxido de monoenxofre ou dióxido de enxofre. Olha, necessário você saber que ele é um gás altamente tóxico, extremamente irritante, muito perigoso, pessoal. Ele em contato com a água, ele vai formar o quê? A chuva ácida. Ele é produzido, só para você ter uma ideia, naturalmente durante as erupções vulcânicas. Então, quando existe uma erupção vulcânica, há uma grande formação de dióxido de enxofre. Então, ele em contato com a água da atmosfera, ou então em contato com a água de lagos, ele fica acidificado, formando o ácido sulfúrico. Por isso ele é tão perigoso. Um último detalhezinho que eu gostaria de chamar a atenção é que ele está presente nos incêndios florestais. Daí vocês verem o perigo de queimadas, tanto de se fazer, quanto o perigo que o bombeiro sofre ao tentar apagar aquele tipo de incêndio. O outro óxido que eu gostaria de chamar bastante atenção é o óxido de cálcio. Como é que é conhecido o óxido de cálcio? Vocês devem conhecer como cal viva ou cal virgem. Esse óxido, quando jogado na água, pessoal, ele vai formar o hidróxido de cálcio. E aí você vai poder fazer a caiação, aquela pintura à base de cal. Vocês já devem ter ouvido falar, não é isso? Serve para pintar paredes e até fazer contorno de árvores para evitar a presença de determinados insetos. Esse óxido também é adicionado quando na preparação do cimento. E também é muito utilizado na calagem. A calagem, pessoal, nada mais é do que a correção do pH do solo. Aí tem que ter um cuidado, tá? São máquinas que fazem isso, ou então se for uma propriedade muito pequena, quem vai fazer é o próprio dono, ele tem que usar luvas, máscara e óculos para evitar queimaduras, porque esse óxido ele reage com a água do nosso suor. Queima a pele, pessoal. Esse pozinho ele é sufocante e pode provocar danos ao aparelho respiratório, já que é um pó. Você inala, enche seu pulmão daquele pó e aí você vai ter problema sério, podendo chegar até a morte. Tá? Então vamos ter muito cuidado quando na utilização do óxido de cálcio. Na indústria farmacêutica, ele também é usado como desodorizador e como branqueador. Outro detalhe sobre ele é que ele também é usado no tratamento da água potável. Outro óxido que nos interessa bastante, pessoal, é o dióxido de titânio. Esse dióxido de titânio vocês conhecem bastante. Ele está presente no material escolar chamado corretivo. Na minha época era o Evoex, tá certo? Na época de vocês é o corretivo. Aquela caneta branquinha que você passa por cima da escrita e fica branco. Então, já que fica branco, ele é usado na indústria de tintas, onde é usado como pigmento branco. Outra utilidade do dióxido de titânio seria o de fabricação de protetor solar. Eu não sei se vocês já observaram, mas a maioria dos protetores solares, eles são branquinhos, já notou? Aquele branquinho é o dióxido de titânio. Ele é quem dá aquela cor, tá certo, pessoal? Aí você me pergunta, então, a maioria dos produtos que são brancos levam dióxido de titânio? Resposta, sim. Por isso é que vocês veem alguns alimentos extremamente branquinhos. Ali, o corante é o dióxido de titânio, tá certo? Tanta coisa no seu dia a dia, tanto óxido no seu dia a dia, e você não sabia. Depois você disse que a química não está presente na sua vida. Como uma última curiosidade sobre o dióxido de titânio, é ele quem é usado para fazer aquelas marcações brancas nas quadras de tênis. Você já deve ter assistido os torneios de Wimbledon lá na Inglaterra, não já? Pronto. Aquelas marcas são feitas com dióxido de titânio. Fica sabendo disso também, que é uma curiosidade bem interessante. O outro óxido que nós não podemos de forma alguma esquecer é o monóxido de monozinco, ou simplesmente óxido de zinco. E aí eu não tenho muito como fugir da área farmacêutica, nem da área cosmética. Olha, o óxido de zinco, ele serve como protetor solar. Na década de 70, de 80, se usava muito hipoglós. Exatamente, é um remédio. Ele serve para queimadura e assaduras, pessoal, tá? Então você passa na pele
e protege você do sol. É fantástico, é um produto excelente, principalmente para quem pesca durante horários muito longos. Ele também remove a oleosidade da pele, seca cravos e espinhas. Não sabia disso, né? Então vai juntando aí, viu? Ele também tem ação calmante e é usado como antisséptico. Já ouviram falar na pomada minâncora? Ela tem óxido de zinco. Eu vou falar detalhadamente dela na aula sobre cosmético que envolve esse assunto, tá certo? Então, ele é um ativo adstringente que tem ação antisséptica. E para surpresa de vocês, o óxido de zinco também está presente na pasta d'água. Quem vai para a praia, sofre insolação, conhece esse tipo de produto. Outro óxido que nos chama bastante atenção e que é o principal óxido que existe na natureza é a água. Morreu por aí? Ninguém vive sem água, pessoal. Você vive? Eu não vivo. Então, a maior parte do planeta é feita de óxidos. Ou seja, a maior parte do planeta tem água. Água é muito importante e aí eu não vou dizer para quê, né, pessoal? Em todas as etapas da sua vida você precisa de água. Chamando a atenção por último, eu queria falar dos peróxidos, principalmente o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada, que a 3% é usada como antisséptico e alvejante. Isso mesmo, alvejante de tecidos. Ela também é usada para clarear cabelos, isso mesmo, para fazer o cabelo ficar lourinho, exatamente isso. E por incrível que pareça, também é usado na propulsão de foguetes. E por fim, eu não poderia deixar de falar do óxido de magnésio. O óxido de magnésio, que é um pozinho branco, você coloca na água, mexe, você tem ali o leite de magnésio. Para que serve o leite de magnésio? Estão lembrados? Nós já falamos que é uma base, não é isso? O leite de magnésia é um antiácido estomacal, é usado também para tirar mau cheiro das axilas e também tirar mau cheiro dos seus pés. Pessoal, se você curtiu, não esqueça de dar seu like, deixar seu comentário para que o vídeo suba e a gente possa produzir cada vez materiais melhores para vocês. Até a próxima aula.